Agora a hora do nosso quadro Seus Direitos. Então, roda a vinheta. O divórcio rompe legalmente o vínculo de matrimônio entre duas pessoas. É um processo de acordos entre o casal para a partilha de bens, guarda dos filhos e pensão alimentícia. E esse processo nem sempre é tranquilo. O advogado Arthur Lozecan está aqui conosco e vai nos ajudar com esse assunto. Tudo bem, Lozecan? Bem-vindo mais uma vez aqui ao Ver Mais. Tudo bem, Renata? Obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Então, vamos falar sobre esse tema que tem até sido muito falado, inclusive, desde a semana passada para cá, com tantos anúncios de rompimento de relacionamentos, de divórcios, de uniões estáveis. Então, a gente queria saber como é que é realizado esse processo de divórcio e de união estável. Vamos lá. Bom, o divórcio ele tem uma facilidade no sentido de que já existe um casamento, e o que vai se buscar é encerrar este vínculo tão somente. Vamos pensar no divórcio, não nas consequências outras, como quando tem filhos, né, por exemplo. Mas o divórcio em si, a pessoa quer encerrar esse vínculo matrimonial que ela tem. Então, efetuou o casamento, verifica qual é o regime de bens e pode se divorciar tanto de forma extrajudicial, se a pessoa não possui filhos menores, pode ser sempre procurando um advogado, obviamente, ninguém consegue sem advogado. Procura um advogado, o casal pode fazer consensual ou cada um com o seu advogado e fazer de forma administrativa, através de um cartório de registro de títulos e documentos. É rápido e fácil de fazer se existe o acordo. Vocês terem uma ideia, depois de toda a documentação toda juntada, em 5 dias a pessoa consegue fazer o divórcio dela. Nossa, como é rápido, Bem né? rapidinho. Quando é um divórcio amigável, no caso. Amigável, que as partes não tenham filhos menores, elas têm direito de procurar um cartório e fazer isso, não precisa ir até um juiz. Mesmo com bens para dividir? Mesmo com uma relação toda de bens, consegue fazer isso bem tranquilo no cartório. Existe um custo, obviamente, Sim. mas consegue fazer no cartório, consegue resolver a vida em poucos dias. Isso é bem tranquilo. Sim. Se não tiver acordo, tiver filhos menores, é obrigado a ir em juízo. Também pode ser amigável, nada impede que seja amigável, mas pode ser litigioso, o que normalmente gera um pouco mais de demora, porque vai ter produção de provas. E a união estável, ela tem uma diferença. Se a união estável foi feita no cartório, a pessoa fez tudo certinho, fez um contrato antinupcial, registrou a união estável no cartório, ela pode fazer da mesma forma que o divórcio. Ela pode procurar um advogado, o advogado vai até o cartório e o cartório faz a dissolução da união estável. Se a pessoa não fez nada, só foi morar junto, resolveu começar a morar junto, que é o principal problema, né? É o que a maioria faz, na verdade. Aqueles namoridos, né? Acabam um namoro, virando relacionamento e passam a morar junto. Nesse caso, eu preciso fazer 2 processos em um. Eu faço um processo, um pedido de reconhecimento da união estável. Então, o juiz vai dizer desde quando existe a união estável, e às vezes demanda de prova, se tem litígio, para que depois ele diga que ele dissolve essa união estável. Então, tem um passo a mais. Então, eu brinco às vezes, né, quando me convidam para um casamento, algum amigo, eu digo assim, vou dar de presente para vocês um contrato antinupcial. Meu Deus. Né, que pode ajudar no caso de um futuro divórcio. Mas, Arthur, tu tá querendo, eles ligam comigo, tu tá já pensando que pode terminar, mas mesmo que não termine, é uma maneira segura de os casais garantirem tanto o seu patrimônio como um futuro incômodo que possa ocorrer. Eu desejo sempre felicidade. Claro. Mas pode acontecer. Então, quem prevê tem uma facilidade enorme depois para resolver. E na questão do tempo, em quanto tempo a gente casou hoje, por exemplo, amanhã já pode divorciar? Já ou pode. Cancela o casamento? É um divórcio ou é um cancelamento daquele... É um divórcio. O cancelamento, que a gente chama nulidade, é quando existe alguma fraude. Né? Então, alguém que casou e já era casado. Né? Então, alguém que está querendo ganhar algum benefício de forma ilícita em cima disso, isso pode cancelar. Mas tempo para o divórcio não existe. Então, casei hoje, me arrependi. Amanhã eu quero fazer o divórcio. Nada impede que vá lá e faça o divórcio. Vai demorar mais que o casamento, às vezes, né? Sim. Mas nada impede que faça. Por que existe essa lenda, esse negócio de pedido? Porque até a mudança da lei, que mudou em 2002, que mudou o Código Civil, era obrigado a, antes do divórcio, fazer um pedido de separação. Separação. Então, fazer um pedido de separação e 1 ano depois da separação que pediu o divórcio, para ver se o casal não ia retornar nesse período. Era assim que funcionava a lei. Ou se estava separado de fato, não morava mais junto, há 2 anos, aí podia fazer o divórcio direto. Mas isso é
tempos passados, antes de 2002, mais de 20 anos. Você falou em litígio, né? É o divórcio litigioso, não é isso? Esse é o mais complicado, eu acho que é o que é mais polêmico, né, Losecan? É polêmico porque eu vou ter aí 2 advogados, né? Pelo menos vou ter 2 lados dentro dessa história. Eu vou ter alguém contando uma história. Eu sempre digo que o direito, ser advogado, é contar histórias. Sim. Contam uma história para mim e eu repiso essa história. Então, muitas vezes eu vou ter 2 histórias no meio do caminho. Eu vou ter aquela discussão de que quando surgiu esse bem, quem contribuiu com esse bem, vou precisar ver o regime de bens. Mas o que mais incomoda, realmente me incomoda muito, nos processos que eu atuo no divórcio, é quando envolvem crianças e os pais acabam usando da criança como meio para que esse divórcio seja litigioso e não por eles, pelos filhos. Então fica aquela dica, pais que vão fazer um divórcio em algum momento, tomem cuidado e cuidem dos filhos antes de qualquer coisa. Se preocupem com eles. Resolveram um dos filhos, querem continuar, eu digo assim, aspas, né? Se quebrando, brigando, continuem, mas resolvam o problema dos filhos primeiro. Isso vai dar uma paz para quem ama os filhos de verdade. Só para a gente reforçar essa questão da entrada no divórcio mesmo, qual a documentação que as pessoas precisam levar? Tudo depende do que tem, né? Então, o primeiro documento que precisa para um divórcio é a certidão de casamento atualizada. Sim. O juiz exige que seja atualizada. Vai no cartório de onde foi feito o casamento, ou qualquer cartório do Brasil, hoje é bem rápido. Atualizada significa o quê? Ela fica de no máximo 3 desatualizada. meses. Tá. É que as pessoas não sabem que só existe um registro de casamento e o resto são tudo certidões. É um documento dizendo que tem um casamento lá no livro. Então essas certidões vão ficando antigas. Eu posso ter 100 certidões. O que se exige só é uma atualização, pelo menos de 3 meses, para não ter um erro do judiciário daqui a pouco de alguém que já ingressou com um divórcio. Então tem uma coisa séria. Então, certidão de casamento, se tiver bens, fazer todas as documentações que comprovem esses bens, certidão de nascimento dos filhos, também é necessário, nesse caso, e qualquer outro documento que venha a comprovar esses bens, que venha a comprovar problemas que ocorreram. Hoje, mensagens em alguns momentos são utilizadas, porque às vezes no divórcio também tem assédio moral, né? Alguém está assediando moralmente outra pessoa, que dá direito a danos morais no próprio divórcio. Que é aquela parte que não quer o divórcio, né? Às vezes acontece isso às vezes é o respeito que some realmente. Que acabou. O respeito deixa de existir, às vezes de um lado, às vezes de ambos, e o casal passa a trocar figurinhas agressivas. Entendi. E isso não pode. Então isso também é possível de gerar danos. E hoje qualquer mensagem, qualquer print, é possível demonstrar que isso ocorra. Qualquer print, parte do processo, né? Faz parte do processo. E quando a outra pessoa nega o divórcio? Não existe mais isso também. Não tem mais isso? Não, isso também... Que bom, né? Isso era uma cultura lá de 1977, quando existia. Foi mudada a lei do divórcio lá atrás, que dizia assim, em 2002 ela se consubstancia também. Dizia assim, eu não dou o divórcio. Lembra que tinha esse negócio? Tinha. A novela ainda tem, quem assiste novela encontra assim, eu não vou dar o divórcio. Não existe isso hoje, tu pode não concordar. Mas o litígio vai existir e na primeira audiência, inclusive, pode não haver partilha de bens. Mas o juiz vai determinar na primeira audiência que estão divorciados. Que bacana. Que a relação se encerrou. Aí, sobre essa partilha de bens, eu queria que você falasse como é que fica. Essa eu acho que deve ser o grande imbróglio do divórcio, né? Na hora que chega nos bens. Enquanto é só o divórcio, tudo bem, né? Mas e a divisão? O problema todo é o regime de bens que o casal utiliza. Até 2002, o regime normal era a comunhão universal de bens. Então, tudo que recebia, compartilhava, inclusive bens de herança. Hoje, não mais. Então, existem aqueles bens que é a comunhão parcial hoje, né? Então, tudo que tu contribui durante a constância do casamento pertence a ambos. Eu ganho 5 mil reais, o outro ganha 1.000. É como se ambos estivessem contribuindo com 5 mil reais. O casal contribui de qualquer forma nesse regime comum de bens. Então, muitas vezes existem ainda, né, os homens ganham mais que as mulheres, infelizmente, em muitas situações, né? Sim. E existe muito aquele negócio de machismo, dizer assim, mas fui eu que contribuí mais, eu tenho que ficar com este bem. E não é assim que funciona. Hoje existe porque se um ganha mais, o outro dá mais em outras circunstâncias, colabora mais com outro fator, mas gera problema, porque às vezes o bem está em nome de um, está em nome de outro. Os bens imóveis é tranquilo. Né? Agora, os bens móveis, por exemplo, às vezes estão no nome só de um. Aí começa a puxar nota fiscal, quem pagou, quem não pagou. Às vezes usam o nome de laranja, né? Que a gente diz, que às vezes não é de maldade, mas às vezes é para não pagar tributo.
coloque em nome de um parente. Sim. E aí, na hora do divórcio, para provar tudo isso, que estava no nome de um ou de outro, interfere em tudo, inclusive até na pensão alimentícia dos filhos, por exemplo. Eu vou verificar os bens para poder dizer quanto essa pessoa tem capacidade de contribuir com a pensão dos filhos, por exemplo. Só para a gente encerrar mesmo, 20 segundos, Losecan, sempre há necessidade, mesmo que não se tenha bens, de procurar um advogado, né? É obrigatório, obrigatória a presença do advogado. Seja o divórcio extrajudicial, seja judicial, ele só vai ser homologado se um advogado prestar a assistência jurídica. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez por ter vindo, De nada, tá obrigado bom? pelo convite.